vamos lá, com o microfone. O nome completo, a data e onde nasceu. Eu sou a Jaci Raiel, nasci aqui em São Carlos, em 12 de julho de 52. E eu sou Yara Raiel, agora Assunção, nasci em 6 de março de 49. Muito bom. Quando vocês nasceram, a família já era espírita? Já. E aí o primeiro centro foi o Batuíra mesmo? Ou não? Eu nunca frequentei outro. Sempre... Embora conhecesse, nunca frequentei. Nem a Yara, né? Não. E o que vocês faziam no Batuíra? Quando logo... Lá nos tempos recuados. Eu me lembro da campanha do quilo, que a Yara já falou, né? Lembro que eu não queria bater na porta das pessoas, eu queria andar na carroça. Porque eu achava... Era uma carrocinha que levava os mantimentos, né? Então, para mim, o divertido, porque eu era criança, era andar na carroça, né? Mas a gente trabalhou bastante nisso. Me lembro também de ser aluna do seu João Estela, a Yara também foi, a Beth também foi. E ele dava aula com flanelógrafo. O que é o flanelógrafo? Então, é uma tela recoberta com flanela. E as figuras que eram apresentadas também tinham flanela no verso para poder aderir, né? Então, o senhor João Estela montava as histórias, os personagens, tudo com material dos evangélicos. Porque não existia isso no Espiritismo, eu acho, né? Era uma evangelização, uma aula de evangelização. A gente chamava moral cristã. Mas era evangelização, né? Um detalhe que a gente ia de uniforme para a escolinha. De moral cristã. Sainha azul, blusinha branca. Azul turquesa. Azul turquesa. Era muito lindo. Tem foto, só que é preto e branco, né? E que dia da semana que era isso? Era de domingo. Domingo de manhã. E ia bastante criança? Eram os filhos dos frequentadores. Tinha também de alguns assistidos, né, mãe? Tinha. Umas 20 crianças, mais ou menos. Não superlotava, não. E era o seu João que dava aula? O seu João que dava aula. Tinha hora que eu não aguentava mais. Que a criança, né? Eu tinha medo dele. Porque ele mandava a gente estudar durante a semana. E a gente, né, deixava para estudar no último dia. E depois ia com medo para aula. Mas nunca aconteceu nada. Porque ele ficava bravo? Ele impunha respeito, né? Mas ele não chegava a ficar bravo. Não, era respeito mesmo que ele impunha. O que mais vocês faziam lá no Batuíra? Eu lembro que a semana inteira a gente ficava atrás das atividades, né? De preparar a campanha do quilo durante a semana, carimbando os saquinhos que ia entregar. Depois, no domingo que entregava, que era o meu preferido, porque não tinha que carregar peso. Eu preferia esse dia. O carimbo era o quê? O carimbo era arroz, feijão, açúcar, macarrão, né? E o nome do grupo? E o nome do grupo. Aí a gente fechava o conjunto, o kit, né? Os saquinhos assim, com grampeador e entregava os saquinhos todos. E as pessoas recebiam bem? Recebiam bem. Eram poucas as casas que não auxiliavam. E aí no domingo seguinte a gente passava recolhendo, que aí eu não gostava muito porque era pesado. Mas o problema era mais o cavalo, né? Mas eu já se gostava da carroça. Aí depois a gente tornava a ir para o grupo para separar os mantimentos, como minha mãe já contou. Depois tinha que ir um outro dia para formar as sacolas dos assistidos, né? Cada família tinha uma pesagem lá, né? As costureiras faziam umas sacolas compridas, né? E para colocar a cesta básica lá. De pano. Ecologicamente correto. Isso que ano que era isso? 67, 68, por aí. Poxa. Ou mais, não sei. Eu lembro que o pai construiu na despensa lá do Batuíra uma parede com umas prateleiras cheia de caixas de madeira, como se fossem gavetas, só que não eram gavetas. E cada caixa era de uma família, então a gente ia lá e separava para... Lembra das caixas? Não lembro muito, não. Né, mãe? Dentro tinha a quantidade de mantimento que cada família necessitava, né?
Então a gente já pesava certinho e já guardava lá. Aí tinha que ir num outro dia para entregar o mantimento. Nisso já passou a semana inteira, já começava tudo de novo. Era isso que eu lembro. E às vezes a gente ia para as reuniões públicas, a gente era criança, também não entendia nada. Nada. A gente ia a pé, voltava a pé. E muitas reuniões eram feitas no palco, né? Quem apresentava no palco, então ficava longe da gente. O que mais que eu lembro? Vocês iam a pé para lá, todo mundo ia a pé para lá. Quem tinha carro, né? A gente tinha muita carona para voltar, né? Depois... Ônibus quando chovia, né? Que a gente ia de ônibus. Eu lembro que as visitas a enfermos também, meu pai punha a gente para fazer tudo junto com ele. A gente ia em cada lugar longe, tudo a pé, lembra, Lucy? Tudo a pé, fazer as visitas a enfermos. Era comum, né? Andar. Mas tinha uma história engraçada do ônibus. Então, o Batuíra era um lugar recuado, né? E não como hoje. E um lugar assim de acesso ruim, era só terra. Não tinha nenhuma casa em volta, era um matagal, né? E para incentivar as pessoas a irem ao grupo, eles fizeram um panfletinho, né? Vou atrapalhar. Um panfletinho dizendo que o ônibus aguardava a saída, o término das reuniões, para as pessoas poderem retornar para casa, né? Porque naquela época, 9 horas da noite era muito tarde, né? E voltar a pé, além de perigoso, né? Então, a empresa de ônibus estabeleceu que ia esperar. Terminar a reunião. Puxa. Então, e outras coisas de que eu me lembro, assim, desde pequena, era a realização das reuniões de ectoplasmia, que ela falou, que desde a fundação do grupo elas existem, né? Sofreu algumas interrupções, mas continua até hoje. E é uma reunião um pouco diferente, porque ela se realiza no escuro, porque você lida com um material que nós temos no organismo chamado ectoplasma, né? E em condições especiais ele é expelido, e a espiritualidade utiliza isso para manipular recursos para enfermos, né? E enfermos... Desde o começo do Batuíra. Sempre. Por que é escuro? Porque a luz destrói as características do ectoplasma, né? Então, é disso que eu me lembro. Você participou também? Sim. Ele botava a gente para trabalhar em tudo. Ele que contava mais? muita história. Muitas histórias. Ai, que como ele gostava. Do período que tinha muita reunião com materialização? Ele já pertenceu a uma época em que as materializações começaram a rarear, né? Assim, as materializações fantásticas foram mais em Belo Horizonte e depois em um grupo em São João da Boa Vista, o grupo Joseph Gleber. E aqui no Batuíra, nós nunca presenciamos isso, só um fenômeno ou outro mais isolado, mas aquelas luminosas que você vê o espírito completamente materializado, aqui não, né? Ele pessoalmente participou de algumas reuniões em Belo Horizonte, em São João, mas como médium aqui ele não houve manifestações assim fantásticas, né? Mas ele contava assim que ele chegou a ver o Zé Grosso materializado à luz do dia. Zé Grosso é uma entidade espiritual que quando ele está materializado e ele está com a voz autêntica dele, é uma voz muito grossa e parece um trovão, e foi apelidado, né? E ele foi, na época dos cangaceiros, pertencente ao bando do Lampião. E na época, é a história que ele conta e que quem conhece o Zé Grosso sabe, né? Que ele foi se sensibilizando pelo sofrimento que o próprio cangaço submetia as pessoas, né? Que a gente tem
aquela ideia de que o Lampião e outros, né, havia outros líderes, tirava dos pobres, né, aliás, desculpa, dos ricos para oferecer para os pobres, mas ele era cruel, né, judiava, torturava tal. E ele começou a ficar incomodado com essa história, embora fizesse parte do bando, e ele começou a tomar atitudes, depois de refletir muito. Eles se organizavam para atacar um vilarejo, ele ia antes e avisava a população. Então a população se armava, fugia, fazia alguma coisa, né? Até que não sei de que forma ele foi... Como é que fala? O Lampião ficou sabendo. Ele ficou sabendo, né? Alguém delatou. E aí ele foi torturado pelo Lampião, ele teve os olhos arrancados, né? Não sei outras coisas, é o que eu sei. É o que nós sabemos. Uhum. E depois ele foi jogado lá na Caatinga. E depois a morte dele foi através de uma picada de cobra. Que ele ficou agonizando, né? Bom, até essa é a história dele. Ele é muito popular no meio espírita, principalmente do movimento da fraternidade. Muito conhecido. Ele, o José F. Gleber, o Palminha. Já ouviu falar do Palminha? Sheila. Palminha é irmão do Zé Grosso. Também pertencente a um outro bando. E ele se manifestava nas reuniões de materialização batendo palmas. Aí ficou apelidado de Palminha. E vocês sentiam também discriminação, dificuldade ou não chegaram a ter problema assim? Eu me lembro que a minha mãe teve um cuidado especial com uma professora na escola, que ela era muito católica, né? Então ela me matriculou como católica, que lá você tinha que dizer qual era a sua religião, né? Para evitar mesmo, né? O preconceito. E ela cobrava, ela perguntava se a gente tinha ido à missa, se a gente tinha comungado. Mas, depois de passado alguns anos, a escola foi abrindo um pouco. Tinha então aula de religião para católicos e para não católicos. Então era uma professora protestante que dava aula para a gente de religião. Mas assim, não sofri muito, não. Você sofreu? Não. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Eu acho que a gente por ignorância, porque às vezes as meninas, as colegas falavam de coisas da religião delas, né? Que eu não sabia, não tinha ideia do que era comunhão, qual a diferença de comunhão e de não sei, outros termos. Eu não sabia nada, então eu ficava assim meio chateada por isso. Porque era diferente delas. Mas eu ficava quieta e pronto. O que o pessoal estranhava também era o regime, né, para as reuniões mediúnicas, que eu fazia. E aí isso ninguém entendia. O fato de não comer carne, isso de jeito nenhum. Aí, mas por isso que você é doente, porque eu sempre fui asmática. O que mais que eu tinha? Eu tinha uma saúde meio debilitada, né? Mas não por isso, né? Não por isso. E aí o pessoal criticava, mas não passava disso. Não me sinto assim prejudicada, não. O que vocês lembram de fazer mais lá no Batuíra? O que vocês lembram? Quais eram as outras atividades que vocês tinham lá? Então, nós falamos das reuniões públicas, da evangelização, da reunião de ectoplasmia, que só era essa reunião mediúnica, e de educação mediúnica, né? Gestante sempre teve atividade, né, mãe? Se você quer saber, as que a gente participava. Então, que a gente participava eram essas. Na minha adolescência. Depois veio a mocidade, né? O seu João também dava aula para mocidade. Usava flanelógrafo. Não me lembro. Não. Mas não tinha outro recurso também, viu? Era só explanação mesmo, né? E era muito adulto, se a gente for enxergar hoje, né? Não era? Uhum. Que mais? E a gente ia muito para outras cidades, né, Jaci? Formava aquelas equipes, ia em regionais, né? Sempre teve muito esse movimento de
união de grupos da fraternidade, né? Então a gente estava sempre viajando, inclusive lá para Goiás, né? E um propósito que a gente sempre defendeu e que hoje a gente entende por que é difícil, né? É você, como dizer assim, construir uma comunidade nos moldes dos primitivos cristãos, né? Que essa é uma proposta da espiritualidade. E a gente achava que era só fazer umas casas, colocar pessoas idealistas lá e aquilo iria para frente, né? Mas o ser humano é muito complicado, né? Então ela para se consolidar vai demorar ainda. Mas existe e a gente continua batalhando. Muito bem. O que mais? Não sei, mais alguma coisa? Quem vocês lembram, além do seu João Estela, do pai de vocês, quem mais que era atuante lá no Batuíra, assim, dos mais velhos? O seu Camilo, que é esse lá de Dourado, que ainda é vivo. Camilo Dorício. Ele era um dentista aqui na cidade, trabalhava junto com o seu João Estela. Eles tinham consultório juntos. O seu João Estela era dentista. E eu me lembro dele trabalhando muito organizado na parte da secretaria, né, Jaci? Ele sentava na máquina de escrever e ficava lá datilografando um tempão, fazia aquelas atas com uma letra maravilhosa, sabe? Nós temos alguns livros aqui. Eu lembro da figura dele trabalhando. O seu Durval Martinez, também é uma figura muito conhecida. O seu Chiquinho Fiorentino. O seu Orlando Riso. A dona Gessi Fiorentino. A dona Wanda Zaccarelli, ela, né, mãe, foi frequentadora. Foi. Nunca ouviu falar da dona Wanda Zaccarelli? Então, não é estranho. Os nomes que vocês estão falando são todos familiares. Pelo menos me dá essa impressão. Então, o seu Libório Marino, a esposa Dona Oraida, todos frequentavam. A Wanda Zaccarelli, ela era dentista também, mas ela tinha habilidade assim, com artesanato, né? Então ela fez pro Batuíra uns azulejos que estão lá até hoje, pintados, né? E escrito, um deles está escrito assim: o amigo. Ah, meu Deus, vou esquecer agora. A gente procura. O amigo nos dá força e o adversário nos mede a resistência, por exemplo, né? São vários que tem lá dela. Quem não serve. Quem não vive para servir. Não serve para amar, uma coisa assim. Né? A gente não gosta muito disso, então a gente tá. Mas estão lá os quadrinhos que ela fez até hoje. Dona Wanda Zaccarelli. Lá é meio casa de vocês. Extensão. O segundo lar. E as famílias de vocês também vão frequentar lá? Não do jeito que eu gostaria. A gente tem que lidar com o livre-arbítrio, né? Então. Enquanto a gente pôde, né? Ela ainda está no processo, mas quando meus filhos eram menores, eu insistia para irem na mocidade e tal. Mas aí eles cresceram, cada um fez a sua escolha, infelizmente. A minha maior está na mocidade, as duas pequenas estão na evangelização. Agora vamos ver daqui para frente, né? Muito bem. Bom, você lembra de mais alguma coisa? Lembra de mais alguma história? Acho que em casa nós vamos lembrar de muita coisa. Se vocês forem embora... agora não está... não está ocorrendo.